Mas afinal, quais são as diferentes maneiras que você pode ganhar dinheiro? Seja como um empreendedor ou uma empresa, se você é administrador, trabalha aí na sua empresa e está procurando novos negócios, novas receitas, como é que a gente pode obter novas receitas? Não necessariamente você precisa criar algo novo. Pode ser modificar a forma de cobrança daquela coisa. Eu posso, por exemplo, ter um produto que eu estou vendendo, então eu vendo um trator, ou eu posso alugar esse trator. E aí eu vou ter um subscription, uma assinatura daquele trator, por exemplo, né? Hoje em dia é muito comum a gente ter assinaturas de carros. Você vê aí a Localiza e outras empresas fazendo isso. Nós temos o aluguel de máquinas, o aluguel até mesmo de coisas de casa. Nos Estados Unidos tem muito aluguel de pequenas ferramentas. Então você pode alugar uma furadeira ou qualquer outro tipo de coisa. Mas vamos lá, vamos falar aqui das nossas fontes de receita. Isso também em detalhes está discutido no vídeo que está aqui no canal sobre modelos de negócios, business models, né? Então vamos falar sobre modelos de receita, novos negócios e modelos de receita, para que você possa pensar no seu negócio aí, ou se você trabalha numa empresa, em oportunidades para a sua empresa. Bom, os primeiros dois são mais óbvios, né? Produto. Eu posso vender um produto ou posso vender um serviço. Então temos aqui produtos e serviços que são as coisas mais comuns que a gente tem por aqui. O produto significa que eu vou vender por um determinado valor uma unidade daquilo. E a pessoa que é compradora vai ter a posse daquele produto e vai poder utilizar da maneira que quiser. Esse produto pode ser um produto físico, como um relógio aqui, por exemplo. Pode ser um produto virtual. Eu posso vender um software, como, por exemplo, eu posso vender a instalação de um software como o Windows para você, né? Então, você paga pelo produto. E aí você tem acesso àquele produto e usa como quiser, quantas vezes quiser. A vantagem disso é que eu tenho a possibilidade de multiplicar o meu produto, especialmente se for um software, se for alguma coisa que não é física. Eu posso duplicar e fazer quantas cópias eu quiser de um livro do Kindle, por exemplo, um e-book, e eu vou poder vender várias unidades para muitas pessoas. Entretanto, uma vez que a pessoa comprou, talvez ela não precise de outro produto daquele. Se ela comprou um livro, ela não vai precisar de mais um livro, porque ela já tem aquele livro, né? Ela pode até dar de presente, mas ela não vai precisar daquele livro. Mas se eu alugasse o livro, ou se eu tivesse uma assinatura como o Kindle fez, como a Amazon faz, Netflix, Spotify, você tem uma recorrência, né? Qual que é a diferença do produto do serviço? É que o serviço você paga por ele ser consumido. Em geral, um período de tempo ou horas. Então você vai contratar o serviço de pintura da sua casa. Vai demorar 1 dia, 2 dias, 5 dias, mas aí ele acabou. E aí aquele serviço foi concluído. Serviço de manutenção do seu carro, um serviço de consultoria, um serviço de contabilidade. Então nós podemos cobrar por serviço aqui, né? O que mais nós podemos fazer, né? Existe um modelo chamado de recursos compartilhados. Então, shared resource ou recursos compartilhados. Então, você constrói alguma coisa que seria muito caro para uma única pessoa construir ou utilizar, né? Ela não pode comprar aquele produto, mas aí eu vou dar acesso àquele produto compartilhado, como por exemplo, um cinema, um parque de diversões, né? Você não poderia pagar, sei lá, 100 milhões de reais para você ter o seu próprio parque de diversões, mas você pode pagar uma parcela daquilo, né? Ele pode ser combinado com um produto, um serviço, uma assinatura do parque, mas aquilo ali é um recurso compartilhado, é uma forma de você fazer receita. Que tipo de produtos compartilhados você poderia criar na sua empresa, talvez, né? Então, não somente parques ou cinemas, a gente pode fazer isso com uma academia ou uma rede de academias, por exemplo, entre outras, né? Então, temos produto, temos serviço e agora temos a assinatura. A assinatura tem sido uma preocupação muito grande. Eu vou te dar uns exemplos bem bacanas aqui de assinatura. É interessante porque ela traz recorrência.
e ela permite que você vá aumentando a sua receita, porque os clientes anteriores continuam lá. A gente tem uma taxa de saída que chamamos de churn, mas os clientes anteriores continuam lá, e quanto mais novos clientes você traz, você começa a agregar novas receitas. Por exemplo, né? Imagina que você tem uma assinatura da Netflix, que todo mundo conhece, né? Então você começa com 1.000 usuários, por R$100 por mês, por exemplo. Então eu tenho R$100 mil por mês, certo? Aí depois no outro mês eu ganho mais 1.000 usuários, então agora eu tenho R$200 mil por mês. Depois eu ganho mais 1.000 usuários no outro mês, eu tenho R$300 mil e assim por diante. Então eu vou tendo uma recorrência que vai somando, né, os nossos clientes anteriores. É claro que você tem que se preocupar com essa taxa de cancelamento ou churn que eu falei para você, né, senão tudo seria maravilhoso. Mas você tem uma taxa de cancelamento, aí depende do tipo de produto ou serviço, digamos de 10%, 20%, 30%. Então eu tenho 100 clientes. Vou perder 30, mas vou ganhar mais 100, e aí vou perder 30 e assim por diante. Você vai controlando isso. Mas a assinatura, pessoal, ela vale para vários tipos de negócios. Começa a pesquisar por aí modelos de franquia, modelos de assinatura, modelos de negócio muito interessantes. Hoje nós temos, pessoal, eu tive a oportunidade de ver esse caso de perto, a assinatura para entregar ovo de galinha na sua casa. Se você for no Google agora mesmo e pesquisar aí ovos Mantiqueira, a maior empresa de ovos do Brasil, salvo engano, coisa entre 30 milhões de ovos são vendidos por dia no Brasil, um número muito grande, né? Também você parar para pensar, né? No café da manhã aí você come 3, 4, 5 ovos, né? Se você tiver uma família aí, você come muitos ovos muitas vezes, e você tem que ir no supermercado e comprar como um produto. Mas a Mantiqueira criou uma assinatura. Você paga uma assinatura e recebe aquilo. Essa questão da assinatura e da recorrência é muito importante para você refletir sobre o seu negócio. Existem, por exemplo, produtos de beleza, shampoos, enfim, produtos de maquiagem que eram vendidos como produto para homens ou mulheres e agora são assinaturas. Assinatura de vinho. Em vez de você ir lá e comprar 1, 2 garrafas de vinho, você tem uma assinatura, recebe os vinhos na sua casa. Existe a assinatura de cerveja, a assinatura de pinga, cachaça, a assinatura de tudo quanto é coisa que a gente possa pensar, né? De roupas. Recebi uma assinatura de roupas aí recentemente, achei um modelo de negócio muito bacana. Então vale a pena você pensar nisso, porque traz pra gente o quê? Previsibilidade. Porque eu sei mais ou menos ali ao longo do tempo, né, taxa de cancelamento e tudo, eu tenho mais de previsibilidade do que produto e serviço. Mas não é só isso, né? Temos nosso Shared Resources aqui, nós temos a nossa assinatura que eu já coloquei e a gente tem a possibilidade aqui de ser uma revenda, um distribuidor. Revenda ou distribuidor. Esse também é um modelo de receita que ainda é muito importante hoje em dia. Porque nem sempre o produtor o criador daquele produto ou serviço, ele tem a capilaridade para poder distribuir aqui num grande espaço geográfico, por exemplo, né? Então, revenda ou distribuidor pode ser um atacado, mas isso aqui acontece muito em software. Eu trabalho bastante com a indústria de software e esse modelo de revenda, partnership model, distribution model, isso aqui é muito comum. Você tem as empresas, por exemplo, de cibersegurança, Fortinet, você tem aí Checkpoint, um monte de empresas, ou empresas de software, Microsoft 365, entre outros. Elas criam revendas ou distribuições regionais e locais nos países, nas cidades aí, porque isso dá capilaridade. Porque embora você possa ir lá no site da Microsoft e fazer a assinatura do Microsoft 365, né, uma assinatura de um produto aqui, um software, não um serviço, na verdade, que é um software as a service, uma assinatura, mas você quer ter um apoio de suporte técnico, instalação, implantação, é aqui que entram revendas e distribuições. Pode ser uma revenda de produto físico, centros de distribuição, atacadistas, entre outros, mas esse é um modelo aqui também bem interessante. Então, além da revenda, a gente tem o modelo também
de audiência. É o que a gente está fazendo aqui no YouTube, por exemplo, ou que outros canais fazem. Então, um modelo de audiência que te permite criar talvez marketing em cima dessa audiência ou agregar informações dessa audiência. A audiência é uma coisa muito poderosa hoje. A gente ouve falar sobre os modelos de negócios de influenciadores, os modelos de negócios de comunicação, de informação. Então aqui pode ser uma newsletter, tem grandes exemplos de newsletters bem-sucedidas aqui no Brasil, como The News. Você tem sites, portais como a Infomoney, administradores.com, Exame. Você pode organizar essa audiência e vender informações daquela audiência, como pesquisas, por exemplo. Ou você pode colocar anúncios, distribuir seus próprios produtos ou outros em cima aqui da audiência. Além da audiência, nós temos a agência, que não é bem uma intermediação, né? O que é a agência? É o seu corretor imobiliário, por exemplo, né? É alguém que conecta um comprador e um vendedor e recebe uma comissão por aquilo. Ele é o seu agente, né? Ele representa a sua casa ali por um determinado período, com exclusividade ou sem exclusividade. Pode ser um agente literário, de quem escreve livros e das editoras. Pode ser um agente de um cantor, um ator, uma pessoa famosa. A agência serve para várias coisas, porque garante aqui uma relação de confiança. Então você vai ter confiança aqui na compra, né? Mas o vendedor também, de que ele não vai ficar perdendo tempo em receber um monte de visitas e um monte de coisas de pessoas que não estão qualificadas para comprar aquele imóvel, por exemplo, né? Então essa é a agência. Além da agência, a gente tem o leasing, que significa que eu vou comprar alguma coisa, então eu vou comprar aquilo e aí eu vou disponibilizar isso para você por um valor, por um determinado período de tempo. A gente tem ainda muito leasing, né? Embora eu acho que é um modelo que talvez esteja mudando para outras formas de negócios, mas, por exemplo, temos leasing de computadores. Muitas empresas fazem isso, né? As empresas vão lá e compram, uma empresa de leasing vai lá e compra muitos computadores da Dell, e aí ela vai e faz um contrato de leasing com a sua empresa. Você pode ficar lá 1, 2, 3 anos, 5 anos com aqueles computadores, depois você devolve aqueles computadores e esse é um contrato de leasing, né? Nós temos empréstimos ou financiamentos, as empresas financeiras, né? E hoje esse modelo aqui é muito interessante porque algumas pessoas falam por aí que toda empresa caminha para virar uma fintech, não é? A gente tem empresas aí, por exemplo, empresas de benefícios. Aí ela acaba ficando com tanto dinheiro ali que ela também faz adiantamentos de pagamentos, ela acaba funcionando como uma financeira também, né? Se você parar para pensar o Starbucks com aqueles cartões presentes, né? Ele tinha um dinheiro enorme lá de cartões presentes que as pessoas compravam, davam de presente e as outras não utilizavam. Muitos dos maiores bancos, talvez, aqui no Brasil, são empresas de varejo. Então, você pensa aí, lojas de varejo, né, pernambucanas, entre outras aí, elas têm o seu próprio crediário, Casas Bahia, entre outras, têm o seu próprio crediário, então eu também posso ganhar dinheiro com esse empréstimo. Pode ser um empréstimo para os meus clientes ou para os meus fornecedores ou para ambos e obter taxas aqui também desses empréstimos, né? Temos seguros, uma indústria muito grande de seguros, sejam seguros de vida, seguros de carros, seguros de todos os tipos aqui, que basicamente, né, é você vender aqui um monte de seguros para várias pessoas ou para várias empresas. E algumas delas podem ter problemas, você vai ter que pagar o sinistro. Mas aí nós vamos controlar essa taxa de sinistralidade, né? E vamos diluir esse risco para um grande número de empresas e de pessoas. É um modelo de negócio aqui bem antigo aí, mas você pode fazer isso e também pode combinar com os outros, né? Acabei de falar para vocês, pode combinar um empréstimo com outras coisas, assinatura de um produto, assinatura de um serviço, revenda e distribuição da assinatura de um produto
produto, combinar uma audiência. Então, esses modelos aqui de receita, eles podem e devem ser combinados para maximizar o valor, a captura de valor da sua organização. Se você já assistiu um vídeo anterior meu aqui falando sobre como as empresas funcionam, de uma maneira muito simples, a empresa cria valor, que é uma solução para uma necessidade de mercado, ela distribui valor, isso aí precisa chegar às pessoas, né? O produto, o serviço, elas precisam saber que aquilo existe, precisam comprar e chegar até elas. E ela captura valor, que são os modelos de receita que eu estou te explicando aqui agora. Se eu não capturar valor suficiente, a minha empresa não vai ser sustentável, consequentemente, minha empresa vai acabar fechando, né? Então a gente tem duas últimas formas aqui, que é o capital. Então eu posso ter dinheiro e investir. Então, posso investir como uma participação de uma empresa, por exemplo, posso investir em uma startup, posso investir em inovação. É uma fonte de receita também, embora não seja muito comum, né? Exceto se forem fundos de investimento ou venture capital. E nós temos aqui também opções, quando a gente vende uma determinada opção, né? É muito conhecido isso no mercado financeiro, quando você tem uma opção de compra ou uma opção de venda de um ativo financeiro, mas isso também vale para produtos, serviços, assinaturas. Eu posso dar flexibilidade para o meu cliente. Bom, qual desses 12 modelos de receita aqui você já conhecia, quais não conhecia e o que mais você quer ver por aqui, né? Quero te fazer um convite para você se inscrever aqui no canal do YouTube, porque esse projeto aqui ele é muito importante para mim nesse ano, que é o meu MBA no YouTube. Eu já dou aula de MBA já desde 2008, são 15 anos dando aula em MBA em instituições como a FAAP, o ITA, a FGV, a USP, entre outras. E eu acredito que a gente precisa de novos gestores, precisa de bons gestores, e que muitas pessoas que querem somente ver ali um determinado tópico, um determinado conceito, ou mesmo querem aprender tudo sobre administração e gestão, mas não podem ter acesso ao MBA, podem acessar isso aqui no YouTube. Então conto com você, se inscreve aqui, deixa o seu joinha, não se esqueça de colocar um comentário. Tem uma playlist completa somente sobre estudos de caso, analisando empresas como Uber, Airbnb, iFood, cadeias de supermercados, as indústrias mais diversas aí, todas analisadas lá no seu modelo de negócio e estudos de caso. E temos aqui uma organização de playlists em administração e empreendedorismo, estratégia e modelos de negócio, agilidade e gestão ágil, gestão de projetos, transformação digital e futuro do trabalho. Então se inscreve, acompanha os próximos vídeos. Eu vejo você na nossa próxima aula então.